Pedro, o site The Intercept Brasil divulgou uma reportagem indicando que uma pesquisadora encontrou uma carta de Bolsonaro publicada em sites neonazistas. A antropóloga Adriana Dias é uma das maiores autoridades em neonazismo no Brasil, encontrou provas de que neonazistas brasileiros apoiam Bolsonaro há pelo menos 17 anos. E diz a reportagem que Bolsonaro mandou uma resposta de agradecimento ao apoio desse grupo ao seu mandato, quando ainda era deputado, respondendo dessa maneira: todo o retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Pedro, qual é o trabalho do Bolsonaro? E o que essa ligação com grupos neonazistas indica sobre a sua personalidade e sobre a personalidade do seu projeto? Que você já respondeu que não é só dele, é um projeto também comandado, mas qual é essa personalidade? Eu acho que a primeira coisa assim, que a gente precisa entender é que essa ideia de um neonazismo, né, esses grupos fascistas instalados no Brasil, eles têm uma forma de entender a questão nacional a partir de uma referência estrangeira. Então, eles não são a fina flor do patriotismo brasileiro, mesmo que de direita. Eles são diferentes do integralismo, né? Apesar que também o integralismo, de alguma maneira, era também uma importação. Eles não são nacionalistas de fato. Não, o fascismo ele não é uma ideologia produzida pela dinâmica brasileira, pela uma dinâmica interna brasileira. Ele é uma importação. Por isso ele é antinacional. Isso é importante, no sentido assim, de tentar replicar uma posição supremacista. Teve uma experiência histórica na Alemanha e na Itália, porque rejeita um projeto nacional. Então, os neofascistas, os grupos aqui no Brasil, eles não são nacionalistas. Eles rejeitam a condição de brasileiro, mesmo falando que não. Eles estão importando uma coisa porque acham que a ideologia produzida na Alemanha na década de 20 e 30, na Itália, no mesmo período, é superior àquilo que nós produzimos no Brasil, em termos de ideologia política, de projeto nacional. Eles não querem ser brasileiros, eles querem ser mais parecidos com aquela coisa bizarra que aconteceu na década de 20 e 30 nos países europeus. Então, primeiro é importante isso. Então, esses grupos são a negação do Brasil. Esses grupos são a negação do Brasil. E aí se entende o Bolsonaro e por que ele tem essa relação. Porque também o Bolsonaro nega o Brasil. Ele nega o Brasil. Então não adianta a gente cair nessa questão mais superficial do uso da bandeira, etc. Ele presta continência para a bandeira norte-americana. Ele tem a visão de que o Brasil tem de estar associado e subordinado, e aí é diferente, por exemplo, de uma visão do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Fernando Henrique Cardoso, ele tinha uma visão de que o Brasil tinha de estar subordinado, mas associado e tentar garantir vantagens comparativas dentro de um marco do liberalismo, do neoliberalismo. O Bolsonaro, ele radicaliza isso. Olha, não é uma associação, é uma subordinação completa. Nós temos de estar, o país teria de estar completamente vinculado aos interesses mais mesquinhos, né, das elites norte-americanas, né? E não teria de ter uma voz, não teria um espaço, não tem essa história, inclusive, de ter vantagens comparativas. Você não ter nenhum tipo de independência, porque nós, segundo o pensamento do Bolsonaro, não temos condições de ser outra coisa, né? Então, eu acho que é por isso essa vinculação, porque o pensamento neonazista, ele no caso brasileiro, ele é um pensamento completamente subordinado, e o Bolsonaro também tem essa ligação. Então, faz todo sentido ter esse grau de relações aí, né? E isso reflete um pouco, inclusive, a segunda parte da pergunta, que é em relação à personalidade. É uma personalidade submissa. Os fascistas são submissos a uma ideologia importada, uma ideologia estrangeira. Então, são completamente desvinculados aí de qualquer possibilidade de um futuro soberano.